A disciplina envolve as energias de todos os centros de força que coordenam as funções vitais do organismo físico ao qual o médium está localizado. Diante desta disciplina a ser vivida, a postura que o médium toma, rigorosa, no seu dia a dia, o torna mais humano, mais sensato, mais ávido às condições exigidas para que o cérebro produza todo o mecanismo e abra todas as formas de comunicação e, principalmente, entendimento diante daquilo do qual o espírito deseja transmitir. A primeira fase a ser cuidada é da postura do médium no dia a dia, em suas funções corriqueiras. Dentro do seu quarto, quando mesmo está se preparando para repousar, dentro das suas escolhas, de tudo aquilo que ele vai ler, do que ele vai assistir, do que ele vai ouvir, dentro das formas com que ele expressa nas comunicações virtuais da atualidade e de como ele age mediante as situações avessas ao qual ele se encontra. A verdade é aliada à da disciplina. E a disciplina conduz as ações para que não haja erros subsequentes em nenhuma das atitudes ou ações que o médium está vivendo no momento. Nas esferas espirituais, onde são preparados aqueles que escolhem reencarnar para serem médiuns, a grande maioria acaba desistindo por verem, primeiramente, o grau de exigências necessárias para se formar uma verdadeira condição de atuação do médium na Terra. Os que desistem são aqueles que tentam manipular ou tentam adequar suas necessidades, tentando manipular que as exigências não sejam assim tão rigorosas quanto ao qual eles desejam com a boa vontade deles em fazer. Os candidatos no mundo espiritual acabam desistindo porque a boa vontade deles ainda está imbuída de muito egoísmo e também nos desejos de saciar apenas a vontade e a curiosidade. Pois mesmo espíritos revelam suas condições reais quando, na abertura, dos cursos de preparo para aqueles que querem se desempenhar nesse campo, aonde as exigências ali são demasiadamente rigorosas e quase impossíveis de serem aplicadas, diante da postura imprópria do qual muitos daqueles desejosos de serem médiuns na Terra poderiam imaginar. No mundo espiritual também ocorrem as reclamações constantes quanto à postura dos dirigentes, dos instrutores, que preparam tais médiuns para, quando reencarnarem, estarem prontos para o trabalho e livres das armadilhas na Terra. Dados o início das atividades de estudo,
Logo nas primeiras semanas, a maioria é eliminada por chegarem atrasadas às salas aonde são feitos os preparos dos candidatos para que consigam absorver as filigranas vibracionais dos ambientes dos próprios irmãos que estão ali. Diante do diálogo ocorrido nessas salas, verifica-se a diferença de entendimento que cada um traz. Mas dentro do curso ministrado, dentro do livro Médiuns e Mediunidades aplicados no Liceu, as lições são impactuadas já há séculos, porque elas estão atualíssimas diante da postura que o ser humano precisa tomar para poder exercer esse trabalho, sem que isso possa lhe tornar qualquer ser humano perverso diante do conhecimento que ele possa ter. Quando 90% desses alunos já desistiram, os 10% começam a segunda fase, que é a fase onde vai ser exigido mais disciplina e uma irrepreensível atitude de humildade mediante a todas as provocações que espíritos ali predeterminados chegam para poder provar-lhes se os mesmos estão a contento para poder enfrentar todas as situações ao qual eles encontrarão na Terra. Daqueles 10%, os 70% são eliminados, ficando apenas cerca de 3 ou 4 alunos para poder adentrar as fases subsequentes. Depois de um longo preparo de meditação, autoconhecimento energético, exercícios de manipulação de fluidos, exercícios de utilização de conhecimentos seculares, histórias da humanidade, histórias daqueles aonde eles adentrarão ao campo de trabalho enquanto na Terra. Depois disso, desses 3 ou 4 alunos restantes, eles são convidados a fazerem incursões na Terra, acompanhar as equipes de trabalho como observadores dentro das casas espirituais diversas, onde esses mesmos que os levam não atuam. Eles apenas são instrutores que, com a devida autorização dos que comandam as atividades na Terra, adentram as casas sem qualquer ingerência nas atividades certas ou erradas que ali estão presentes, para que os mesmos possam ali verificar a postura que tais médiuns tomam diante das influências que ocorrem ali. Dali eles verificam os que realmente se concentram, quem está ali por vaidade, quem está ali por melindragem, quem está ali por cobrança e quem está realmente se doando para as atividades de auxílio ao próximo. Em cada uma das casas onde são visitados, a história é diferente, os parâmetros energéticos são diferentes e de forma alguma possa haver interferências. Em uma noite, chegam a visitar até 2 casas onde existem as atividades na Terra. Voltando lá ao Centro de Capacitação Mediúnica, após ligeiro descanso, já são chamados logo ao amanhecer do dia para que os mesmos deem seus pareceres quanto às situações que os mesmos viram. Cada qual prepara o seu relato. Alguns desses, 3 ou 4,
já coloca ali o parecer por que acordar tão cedo no dia seguinte, sendo que a noite for assim bem desgastante, adentrarem aqueles espaços carregados por vibrações nem sempre propiciais às atividades mediúnicas. Tudo dentro dessas manifestações são analisadas. O ponto de vista de cada um diante das próximas visitas que serão feitas constantemente. Saindo das casas espirituais, os mesmos vão até as igrejas evangélicas e lá observam as mesmas ações diante das atitudes daqueles pastores e diante dos espíritos que estão presentes. Diante daqueles que estão lá dizendo-se estar sob uma aparente influência de outro ser, do qual ali os alunos são chamados a atenção quanto ao fenômeno anímico e que também quanto ao espetáculo teatral que é formado para impressionar os adeptos daqueles ambientes. Também, da mesma forma, uma ou duas igrejas são visitadas durante a noite e logo no amanhecer do dia são chamados os irmãos para darem seus pareceres diante do que viram dentro desses ambientes nas igrejas evangélicas pentecostais da atualidade. Após esses pareceres, tudo é pontuado dentro do cronograma de conhecimento que cada um desses alunos possui. Também fazem as incursões às igrejas católicas de todas as suas ramificações, aonde, desde o altar, desde onde o sacerdote se localiza, onde ele se recolhe, a postura que ele toma antes de colocar a vestimenta, aquilo que ele faz, tudo isso, os alunos são levados para verificarem o quão isso é importante para que o próprio sacerdote possa conduzir a reunião, no caso, uma missa, em relação aos assistidos que ali estão presentes. E os mesmos observam que entre encarnados e desencarnados, quase sempre as igrejas estão mais por desencarnados do que encarnados. Todos eles ligados a essas denominações religiosas. Da mesma forma, todos, no dia seguinte, são levados às mesmas salas e ali cada um pontua o ponto de vista de cada um quanto à postura do sacerdote, que se torna ali, além de um médium, o que vai conduzir a palavra aos irmãos. Tudo isso, depois de pontuado e visitados essas denominações, dá-se um tempo para que os mesmos possam fazer uma análise sobre o comportamento de cada uma das casas espirituais denominadas e o conhecimento que cada um tem diante de todo o tempo de estudo ali propiciado. Todos os fatores são relevantes. É necessário depois que cada um apresente ao instrutor o seu parecer final sobre tudo aquilo que viu e ouviu. E diante disso, o instrutor o aprova ou não, para que o mesmo, dentro do seu processo reencarnatório, possa ser encaminhado desde a sua infância às casas espirituais aonde os mesmos darão a sua iniciação às atividades na Terra. Daqueles 3 ou 4, apenas um, às vezes, consegue o aprovo para poder reencarnar e ali dar continuidade. Em relação aos outros,
nada lhes é apagado da mente. Todos têm a permissão, depois de todo o seu esforço e dentro do plano de vida de cada um, conseguem reencarnar. A razão pela qual os irmãos verificam que no plano físico, muitos irmãos adentram uma casa espiritual já se autodenominando médiuns. Mas os mesmos ainda não têm uma postura de médium e não têm uma fixação vibracional para iniciar as suas atividades. Normalmente os mesmos se apresentam de forma insegura, onde precisam de um apoio, precisam de uma casa para poder dar início às atividades. Ou seja, a insegurança pessoal faz com que os mesmos precisem de um ambiente externo para poder sentirem-se seguros mediante a atuação normalmente de um dirigente ali rigoroso, ao mesmo tempo amoroso, que muitas vezes permite que os mesmos adentrem para promoverem as suas iniciações. Os mesmos começam as atividades ou pensam começar as atividades já com manifestações pelas sensibilidades que os mesmos trazem de perceberem a presença de espíritos em todos os ambientes onde estão. A grande maioria não consegue discernir o campo vibracional e nem consegue identificar quem são os mesmos. Apenas possuem sensibilidade e não têm qualquer vínculo com qualquer entidade que estaria ali preparada para poder atender à demanda de trabalho espiritual na Terra. Apenas esses sensitivos estão ali para poderem se harmonizar dentro do ambiente aonde eles foram levados. E dentro dessas casas espirituais, a grande maioria acaba não permanecendo por não terem sido atendidas às suas exigências pessoais de iniciar uma tarefa aonde o espírito ali se faria presente para que o mesmo pudesse atuar. Dentro de um cronograma de atividade mediúnica, todo médium ele tem em si mesmo esse campo de exigência pessoal feito de forma natural. Ele age como um apóstolo pela sua conduta, pelo seu discernimento, pelo conhecimento e pela causa. Não se importa com o que dizem deles. São 100% exemplos onde atuam. Estão sempre prontos a servir. Esses são aqueles ao qual lhes são confiadas as tarefas para poderem desenvolver as atividades. A casa espiritual reflete a postura de cada médium que está ali presente, em cada área de trabalho, em cada círculo amistoso que o mesmo tem, e a forma com que cada um dirige suas palavras a quem lhe cerca. Não são melindrosos, são atuantes, ao mesmo tempo disciplinados, onde respeitam criteriosamente a hierarquia do qual a casa de onde eles estão existe. Não estão preocupados em subirem de cargos, estão preocupados apenas em postularem a sua missão e ali darem início a essa forma simples, mas exemplar de comunicação com os espíritos. É imprescindível que cada um dos trabalhadores tenham consciência da gravidade
de cada atitude que toma, achando estar tendo alguma vantagem em estando em qualquer reunião espiritual. A reunião espiritual tem que ser o reflexo do compromisso feito por cada um, para que não haja jamais justificativas de suas ausências ou de falhas no seu trabalho, em função de um trabalho que a caridade da mediunidade pede. Aqueles que assim o fazem são aqueles que estão inseguros, não estão conseguindo comunicação, ainda estão desorganizados mental e emocionalmente e não conseguem associar que tudo envolve a disciplina que cada um precisa ter como postura. Sem a postura disciplinar, todas as outras atividades não conseguem desempenhar para gerar credibilidade às suas ações. A mediunidade é um vasto campo de conhecimento, onde o médium, que disciplinadamente assim o faz, desenvolve as atividades melhor do que qualquer um na Terra. Ninguém faz o seu trabalho melhor do que ele. Pode fazer igual, melhor não. Em termos de organização, em termos de resultados, em termos de coerência, em termos de retidão. É preciso que a verdade sobre mediunidade seja trazida ao plano físico para justamente evitar falhas na missão de cada um e que cada um, ao desencarnar, não vá ao campo depois prestar contas de cabeça baixa por ter enganado a si mesmo em sua vida terrena. Lições contidas no livro Médiuns e Mediunidade.